E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta semana a ESPN tem passado a entrevista realizada com o filósofo Mário Sérgio Cortella, né, em que ele fala bastante de futebol, ele gosta de futebol, tudo, e uma entrevista bastante interessante, inclusive, mas em determinado, ele que é declaradamente santista, né, santista, torcedor do Santos, ele em determinado momento da entrevista ele fala: no Rio eu sou Bangu. O que significa isso, né? Porque isso é uma coisa que era muito comum se falar aqui no Brasil e hoje é cada vez mais raro, e as novas gerações rejeitam muito esse tipo de declaração e até falam assim: como assim no Rio você é Bangu? Quer dizer, você torce pro Santos aqui em São Paulo, mas quando você vai pro Rio você deixa de ser santista e vira torcedor do Bangu? Né? Como é que é isso? E por que isso acontece? Bom, na verdade, isso é uma questão interessante porque explica muito como a dinâmica do futebol brasileiro mudou ao longo das últimas 4 décadas. E então isso faz com que o comportamento do torcedor também mude. Então, o que o Cortella fez quando ele falou aquilo, ele não está sendo certo ou errado, mais ou menos torcedor de algum time. Ele só mostra como que era uma coisa muito recorrente na época dele, né? Eu tenho 41 anos, então assim, eu ainda peguei o fim disso. Quando eu era criança era muito comum ver esse tipo de comportamento na geração dos meus pais, né? Então hoje isso é muito comum, você vê isso na geração que tem lá pelos 60 e poucos anos, ou 50 e muito, você ainda vê muito isso. Na minha geração já estava começando a ficar mais raro, mas ainda tinha, né? E nas gerações abaixo da minha, o pessoal que tem 30 anos, tudo daí é cada vez menos comum. Mas por que é isso? O cara torce para um time no Rio, um time em São Paulo, um time em Minas, como é que é isso, né? Hoje a gente rejeita isso porque se você torce por um time, qualquer time que ele seja, aqui no Brasil, você torce por seu time e você não aceita ou rejeita a ideia de ter simpatia por um outro, de dizer que torce por um outro time mesmo que de outro estado, porque você considera que aquele time é um adversário seu, né? Então você pode estar disputando um título com aquele time, você vai ter raiva daquele time, vai querer que aquele time se exploda, né? Acontece, o caso de gostar de um time de um estado e um time de outro é mais para o torcedor que é apelidado de misto, que gosta, por exemplo, do time da sua cidade ou do seu estado e também gosta de um time grande de Rio e São Paulo, né? E essa coisa do torcedor misto até é um pouco ainda resquício dessa história aí de ter um time em cada estado, né? Mas hoje isso é muito mais raro, a gente só vê em determinadas regiões nesse fenômeno do torcedor misto, ou como em alguns lugares do interior de São Paulo eles falam bitime, né? A pessoa que é bitime. Então você torce pro seu time, os outros são rivais, você não quer saber, porque teve um ano que você ficou torcendo para você ficou pegando aquele time lá, você queria que aquele time se explodisse, porque aquele time estava concorrendo com o seu, né? Agora, isso é muito comum no universo deste século XXI, mas que já vem desde do final dos últimos 10, 15 anos do século XX, em que o Campeonato Brasileiro ficou muito importante e muito grande no calendário, em que o próprio regulamento do brasileiro acabou aumentando a quantidade desses confrontos, né? Com o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todos os grandes times do Brasil jogam lá num grupo único, que todo mundo enfrenta todo mundo 2 vezes, e quem fizer mais pontos é campeão. Então você está disputando com todo mundo ali, todo mundo lá concorrente seu. E você vai enfrentar 2 vezes por ano aquele time. Mesmo nos anos 90, salvo um ou outro ano, por exemplo 93 não, 94, não, 93, tô maluco. Mas salvo um ou outro ano, o Campeonato Brasileiro já vinha se organizando num grupo grande, ou 2 grupos, ou um grupo único, com todos os times lá se dividindo, e todo mundo meio que enfrentava todo mundo, né, na fase de classificação. Ou no primeiro ou no segundo turno, acontecia, o regulamento prevê que você enfrentasse todo mundo, né? E daí, o que acontecia? O seu time enfrentava o outro. Então, assim, o Grêmio enfrentava o Atlético Mineiro todo ano, o Corinthians enfrentava o Inter todo ano, o Flamengo enfrentava o São Paulo todo ano, né? Então você começa a ver aquele time como um adversário seu, como um time que está disputando a classificação com você, ou um time que está atrapalhando o caminho do seu time, né? Então já começou a ganhar espaço. Agora, antes disso, até o final dos anos 80, o Campeonato Brasileiro começou a ter essa dinâmica ali em 88, na Copa União de 88. Campeonato Brasileiro de 88 também se chama Copa União, tá?
Até 86, principalmente, com aqueles campeonatos brasileiros de dezenas de times, que chegou até 90 e poucos times, sei lá o quê. E mesmo no de 87, o de 87 já era meio uma transição, porque teve a divisão entre módulo verde e módulo amarelo, aquela discussão toda, mas dentro dos módulos todo mundo enfrentou todo mundo, então já é uma coisa meio mista ali. Mas até 86 era aquele dezena de times e os times não se enfrentavam toda hora, porque as dezenas de times se dividiam em vários grupos de 6 ou de 8 ou de 10 times, e depois que formavam novos grupos na segunda fase, que formavam novos grupos numa terceira fase, aqueles regulamentos malucos. E era muito comum de um time grande não enfrentar o outro durante alguns anos. Era comum um time não enfrentar o outro. Mesmo clássicos regionais, às vezes não aconteciam. Às vezes ficou muito tempo sem ter alguns clássicos pelo Campeonato Brasileiro, porque os times não ficavam no mesmo grupo e de repente um passava de fase e o outro não, ou de repente cada um ia tomando um caminho diferente no chaveamento e daí até que um determinado momento um era eliminado, o outro não, e daí eles ficavam sem se cruzar. Então, hipoteticamente, tá? Era capaz de, por exemplo, o Inter ficar alguns anos sem enfrentar o Cruzeiro, ou do Botafogo ficar alguns anos sem enfrentar o Santos. Então você não via o time do outro estado como um adversário direto seu, porque ele não estava no seu grupo, então você não enfrentava ele e ele não estava te atrapalhando, ele estava tendo uma campanha dele lá perdido do outro lado da chave. Então, não era uma presença constante no seu dia a dia o olhar para o time de outro estado como um eventual rival, seu eventual adversário. Tanto que assim, talvez a única rivalidade grande, as duas únicas rivalidades grandes interestaduais que tenham surgido em algum momento ali, tenha sido entre Santos e Botafogo nos anos 60, mas porque os dois dominavam a Taça Brasil, e o time do Pelé com o time do Garrincha, os dois dominavam a seleção brasileira também, e entre Flamengo e Atlético Mineiro no comecinho dos anos 80, né? Mas fora isso não era tão comum como hoje a gente vê entre Flamengo e Palmeiras, ou como a gente vê entre Corinthians e Inter, né? Às vezes a gente vê até um pouco entre Corinthians e Flamengo por causa dessa coisa de ter a maior torcida, então às vezes há uma troca de farpas aí sai faísca entre os torcedores principalmente, né? Então isso não era comum na época, cada um tinha o seu lado. E o Campeonato Brasileiro, além de tudo, às vezes ele era curto, às vezes não é só que ele era um semestre, às vezes nem um semestre ele era. Não era raro o Campeonato Brasileiro começar em agosto ou setembro e terminar ali em dezembro. Então ele era muito curto. O que era permanente no calendário era o estadual. O estadual era grande. O estadual, às vezes ia de janeiro até agosto, ele ia mais da metade do ano, às vezes alguns até chegaram a ser o ano inteiro, mesmo tendo o Campeonato Brasileiro já, e os estaduais que eram constantes, que você cruzava sempre com os mesmos times todo ano, você enfrentava várias vezes aqueles times, que eram as rivalidades estaduais, né, que sempre foram as maiores. Ali você via o seu adversário. O outro estado é como se fosse um campeonato à parte, como se fosse um universo à parte, é como se fosse um outro país quase. É como se fosse hoje na Libertadores, você olha o campeonato argentino, em que você vê times ali que jogam, eles podem até enfrentar o seu numa Libertadores ou numa Copa Sul-Americana, mas em geral você não vê, né, ali no Campeonato Argentino um adversário direto do seu time. Você não vê no Campeonato Uruguaio, no Campeonato Colombiano um rival direto ali, né? Pode acontecer de você cruzar, mas você vê o campeonato, é um campeonato separado, é um universo separado. E naquela época os estados eram assim, cada estado é como se fosse um país no Brasil, porque os estaduais eram realmente muito fortes. E nisso acabava sendo comum você ou desenvolver, ou ser forçado, induzido a desenvolver simpatia por um time em cada estado, vai. Os mais fanáticos por futebol, aquele que ficava olhando o tabelão da placar ali, ficava vendo os resultados da loteria esportiva lá com a zebrinha do Fantástico, os mais fanáticos tinha até aquela coisa de cada estado se torcia por um time. Torcer quer dizer, você torce pelo seu e você tem simpatia por um time em cada estado, você prefere que ele ganhe. É a tal história de no Rio eu sou Bangu, que o Cortella falou. Não é que ele, provavelmente assim, não sei como ele torce, mas provavelmente não é que ele se mate pelo Bangu, mas ele prefere, se tiver ali numa reta final de campeonato carioca, ele vai achar mais legal que o Bangu ganhe, né? Se ele estiver viajando pro Rio, ele vai aproveitar e comprar uma camisa do Bangu, alguma coisa assim, né? Então você olhava para cada estado assim, e os mais fanáticos tinham essa coisa de ter simpatia por um time em cada estado. Quem era um pouco menos fanático, o padrão maior era você
tinha que ter, você era induzido a ter um time em São Paulo, um time no Rio. E se você não fosse nem paulista nem carioca, você tinha também o time do seu estado, né? Então você torcia pelo time do seu estado, mais um de São Paulo, um do Rio. E daí você poderia ter mais simpatia, para qual dos dois ou dos três você tinha mais simpatia, daí variava. E acabou acontecendo que muita gente em algumas regiões do Brasil tem simpatia por um time local e um time de São Paulo e um time do Rio, e no final das contas a torcida maior caía pelo time do Rio. Né, que é essa questão do torcedor misto, tudo. Aos poucos, essa simpatia pelo time de São Paulo, por exemplo, vai diminuindo. Mas era muito comum ainda ter. Né? Você vê até, por exemplo, o Chico Anísio, né, que era cearense. Ele tinha essa coisa de ser Vasco no Rio e ser Palmeiras em São Paulo. Né? Por quê? Porque tinha essa coisa, você era meio forçado, induzido a ter, era meio comum você dizer que tinha. Mesmo quem era de São Paulo, muitas vezes você tinha, era meio assim, era meio comum, você tinha que dizer que você tinha um time no Rio, era o normal, e as pessoas no Rio também. E muitas vezes se fazia uma associação direta, que assim, pelo perfil histórico dos clubes, que o rubro-negro virava corintiano e vice-versa, o santista botafoguense, os tricolores, né, São Paulo e Fluminense, e Palmeiras com Vasco, time de colônias. Né? Era uma associação muito comum, não que fosse proibido um corintiano ter simpatia pelo Fluminense ou um botafoguense ter simpatia pelo São Paulo em São Paulo, mas era a associação mais comum que se fazia. Então era essa dinâmica, era muito comum, e as pessoas mais velhas hoje ainda carregam isso. Então é interessante, na verdade, ver quando alguém fala isso, não é porque está certo ou errado, mas é porque é resultado de um fenômeno que acontecia, de um fenômeno temporal, de uma dinâmica esportiva que não existe mais, mas existiu por muito tempo e ainda há resquícios disso. Então, acho que não dá para criminalizar essas pessoas, acho legal entender, porque isso, na verdade, ter um time só hoje no Brasil inteiro mostra como o futebol brasileiro nacionalizou e como ele não era nacionalizado, como ele era estadualizado. E na Europa também, quem era super fanático por futebol, acompanhava futebol europeu, também, além de ter um time em cada estado no Brasil, tinha um time em cada país da Europa. Assim, tipo, eu tenho simpatia pelo Benfica em Portugal, pela Fiorentina na Itália, pelo Barcelona na Espanha, sei lá o quê. Por quê? Porque cada campeonato de cada país era uma coisa única, vivia dentro da sua bolha. A Copa dos Campeões na época só jogava um time de cada país, então os times não se cruzavam com tanta constância. Hoje é muito comum a gente ver alguns confrontos que se repetem toda hora. Sei lá, Paris Saint-Germain e Barcelona já se enfrentaram várias vezes, daí você vê sei lá, Barcelona e Chelsea várias vezes, Manchester United e Real Madrid e Bayern de Munique várias vezes. Naquela época não, os times ficavam décadas às vezes sem se enfrentar, porque às vezes no ano que um ia o outro não ia, era só mata-mata, então às vezes não se cruzavam os times. Então hoje, a molecada de hoje que torce para time europeu muitas vezes até vê um time de outro país como um adversário na Champions League, por isso vê como um rival. Na época não existia isso, então cada país vivia dentro do seu universo. Os campeonatos estaduais no Brasil, os campeonatos nacionais nos outros países eram a coisa mais importante e eram toda a dinâmica de onde girava aí as preferências clubísticas. Não tinha essa coisa de achar que o time de um lugar é rival do time do outro. Mas é isso, então, só para explicar esse fenômeno aqui na quarentena, assim, até tem assunto, mas não tem tanto assim, então aproveita para contar umas histórias diferentes aqui pra galera conhecer, entender e indicar também a entrevista do Cortella aqui, ficou muito legal. E é isso então, tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho. E se você torce por um time, mas tem simpatia por time de outro estado, escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo qual é o seu time, qual é o time de outro estado que você tem simpatia e por que você tem simpatia por esse time de outro estado, tá bom?